Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito especial, mas antes de eu falar do assunto, gente, olha quem está do meu lado! Sabe aquela pessoa que é a irmã de alma escolhida do coração? Pois é, desde o maternal, vocês sabem o que é isso? Maternal, alguns colégios, né? Foi recreio infantil, o André, o São Fernando, e nos reencontramos com nossos filhos no mesmo colégio. O universo sabe o que faz, né? E hoje caminhamos unidas, suadas, com muito amor. e ela tem muito a dizer, ela me ensina muito. Então a gente quer dividir com vocês um pouquinho desse assunto. A gente vai falar, e a gente não, ela vai falar, né? Eu só vou complementar algumas coisas que vierem aqui do coração. Como nutrir os sentidos. Muita gente não sabe, né? São vários sentidos que nós temos e como é que a gente faz para equilibrar isso tudo. Então fala pra gente, conta pra gente um pouquinho, também, né, ligando com o seu trabalho, mas o que é isso? O que é nutrir os sentidos? Que sentidos são esses? Então, gente, antes de tudo é um super prazer estar aqui nesse lugar especial, dentro dessa plataforma que eu vi nascer e assim, estou acompanhando o crescimento e acho que é primordial e essencial para o mundo que se conecte com essa plataforma do Propósito Deck, um lugar onde a gente consegue encontrar muitas informações, muita sabedoria, muita troca de gente, né, de pessoas e assuntos muito relevantes para a nossa vida. E aí eu vou vir aqui um pouquinho a pedido da Vivi e da Mirella para contar um pouquinho dessa história dos sentidos, né? Eu, nesse momento da minha vida, eu dou aula de yoga, o Yoga da Terra, que é um yoga que eu acabei desenvolvendo durante a pandemia por umas necessidades, muito por uma necessidade emocional da minha parte, assim, como praticante de yoga, eu achei que acabou vindo muito canalizado para mim esse método do Yoga da Terra, que é muito ligado aos 5 elementos. Eu vou falar um pouquinho deles quando a gente for falar dos sentidos. E junto dessa professora de yoga, eu também estou terminando minha formação de nutrição, que veio porque durante muito tempo eu trabalhei com a medicina Ayurveda, com as terapias da Ayurveda, e sentia muita necessidade de conhecer um pouco mais e ser habilitada, né, legalmente para poder prescrever alimentações e algumas receitas. Como terapeuta eu não tinha habilitação para isso, então eu busquei o curso da nutrição para dar uma continuidade a esse trabalho. Então, respondendo a pergunta da Vivi, vou falar para vocês então o que na verdade é tão importante nessa questão de nutrir os sentidos, né? A gente passa muito tempo da vida se preocupando com o que a gente come. Eu acho que isso é um consenso natural de todo mundo, se preocupar muito com o sentido do paladar, né? Que é a nossa alimentação, o que vai para o nosso prato, o que vai para dentro do nosso corpo. Só que, além desse sentido, a gente ainda tem mais 4 que fazem com que, no momento em que a gente consegue nutrir os nossos 5 sentidos de uma forma equilibrada e com qualidade, a gente começa a ter o resultado pleno na nossa qualidade de vida diária. Como assim? Não adianta a gente sentar na mesa, escolher uma comida super saudável e sair dali, ir para uma televisão, ver um programa onde só aparecem notícias dramáticas, onde as pessoas ficam condicionadas com aquelas emoções e sentidas com aquele sofrimento alheio, trazendo aquilo para dentro da sua vida, do seu dia a dia, e naturalmente vai fazer com que o seu corpo emocional, as suas emoções, sintam muito através da sua nutrição, do seu olhar. O que a sua visão está trazendo de nutrição para você nesse momento. Então a gente saiu de uma mesa com uma comida saudável e foi se intoxicar através de um outro sentido. Além disso, a gente tem o sentido da audição, onde a gente tem as escolhas, que eu digo muito isso, né? Ao invés de você sentar numa roda para conversar sobre assuntos fúteis ou a vida dos outros que pouco nos interessa,
a gente pode sentar numa roda e conversar sobre habilidades. O que você tem para me acrescentar, o que eu posso te dizer, quais foram as nossas experiências de vida, as trocas, as vivências, elas são muito bem-vindas na nossa nutrição. Então, o que seleciona o seu sentido da audição para você valorizar o que você ouve, como você está nutrindo o seu corpo através do que vem para você, como você qualifica a sua audição. Então, já é um outro sentido que eu não sei, a gente passa o dia também ouvindo coisas e não sei o que, mas isso pode mudar. Você pode ouvir uma música com palavras grotescas que não te acrescentam nada, como você pode ouvir uma música clássica, uma meditação, várias outras coisas que vão de verdade trazer para você um bem-estar. Fora isso, a gente tem um sentido que é importantíssimo, que é o paladar, que é o tato, que é onde a gente faz as nossas grandes trocas energéticas. Onde você coloca a sua energia, a gente sabe que a gente tem um poder muito grande de cura através das nossas mãos. Um grande abraço, ele é tão curativo quanto meses ou anos de terapias. Então, onde a gente troca a nossa energia é muito importante, porque às vezes você está comendo bem, ouvindo música clássica, valorizando tudo que você... vendo coisas bonitas, indo para lugares que te agradam, no entanto, você está trocando energia com pessoas que estão, ao invés de nutrir o seu sentido, estão sugando a sua energia. São os nossos grandes andarilhos e pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, como vampiros energéticos que ficam ali querendo tudo que você tem, achando incrível, falando para você que está tudo ótimo, que está tudo bem, mas nesse momento você está ficando esgotado e aquela pessoa está crescendo de energia porque você está doando a sua energia para ela. E nós somos seres energéticos, então isso para mim é bem básico. Eu acho que a gente então falta mais um sentido, que é o sentido do olfato, que é muito claro pra gente. A gente tem aí vários terapeutas de aromaterapia. A gente sabe que a aromaterapia, ela é um tratamento bem legal. A gente tem óleos essenciais hoje com qualidades excepcionais, onde você sabe que através do que você nutre o seu olfato, você tem a capacidade de fazer uma grande mudança no seu corpo emocional, na sua mente. Você tem como acalmar a mente inalando uma essência de qualidade, você tem como ir dormir cheirando uma essência de lavanda, você tem como trazer alegria para o corpo cheirando uma essência de alecrim. Então, assim, é notório, quando a gente está num lugar onde o cheiro fica perto de um esgoto, de lugares onde fedem muito, e vê se você consegue sustentar o seu bem-estar, a sua alegria, num lugar onde o cheiro está muito pesado. Então, isso traz pra gente uma consciência que talvez leve a gente todos os dias a fazer coisas, a pensar muito nessa história do paladar, né? O que a gente alimenta, e esquece sempre que o nosso grande equilíbrio, a gente só consegue de verdade deitar no travesseiro e falar: ai, eu tô super bem, minha vida tá andando toda direitinho, tá tudo ótimo, porque todo dia a gente tem desafios. No momento em que a gente começa a prestar atenção no que a gente vem nutrindo. Como é que foi esse dia? Mas eu fiz o quê? É bem legal esse exercício de noite, quando você deitar na cama para relaxar. Eu costumo pensar sobre isso. Poxa, mas eu tô me sentindo pesado, eu tô me sentindo isso. O que eu fiz durante o dia que eu não dei atenção, que eu me distraí? Porque a gente se distrai o tempo todo, é uma distração. Na verdade, a gente tem o conhecimento, mas a gente o tempo todo está se distraindo ou deixando para lá, e isso vai durante um tempo. O que adoece a gente, na verdade, não são as coisas que a gente faz esporadicamente. O que adoece a gente são os nossos hábitos. Então, eu acho que o importante dessa conversa toda é que a gente comece a ligar uma chavinha para como é que eu posso mudar pequenos hábitos, que isso, na verdade, vai trazer uma saúde integral, mais consciente. E é o passo a passo, né? É dar o primeiro passo. Como é que eu vou ter essa consciência? Não, no primeiro momento não vai ter. Aí foi dormir, aí percebeu, pô, mas eu fiquei remoendo tal coisa. Ah, não, eu fiquei muito tempo num ambiente onde a energia estava assim, assado. E aí vai começando a se conhecer, né? E assim, não só nos sentidos, né? Como na yoga também, você falando da yoga da terra, eu faço a yoga da terra
desde a pandemia, online, passei a fazer na natureza, em frente à praia, na lagoa, porque é mágico. Só de você estar nesse ambiente, aí vem os sentidos, né? Porque só de você estar num ambiente onde você está conectada com os elementos, você está ali inteira, e mais a guiança do profissional, da mestra que está ali te guiando, porque muitas vezes vai falando aquilo que vem através da intuição. Cada vez mais que você conhece os sentidos, mais você se conecta também com seus corpos. E aí eu vou pedir para a Leca falar um pouquinho pra gente, que eu acho que isso é muito importante também de entender. Não existem só os sentidos, existem vários corpos. Quais são eles? Fala um pouquinho disso pra gente, que você traz isso muito na aula de yoga. Eu acho que isso é importantíssimo e mágico, porque inclusive a ancestralidade também, ela traz, a gente carrega uma bagagem da nossa ancestralidade, mas a gente carrega uma bagagem que a gente quer se transformar, ressignificar, transmutar muitas coisas, mas a gente também carrega uma força e um amor muito profundo, e que se a gente consegue se liberar do que veio e carregar isso de bom, é mágico. Então existem outros corpos também, e eu vou pedir para a Leca falar um pouquinho sobre eles. É bem legal você fazer essa conexão, porque então, a gente falou de 5 sentidos, e a gente também tem que pensar que nós não somos somente esse corpo físico que está aqui. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o corpo físico ele é o resultado final do que todos os outros corpos trazem na bagagem. A gente, na vivência terrena, tem a possibilidade de, quando você traz um pouquinho isso para a consciência e tira do inconsciente, que você não é só esse corpo físico, você consegue viver de uma forma mais integral. Então, o que eu sempre chamo a atenção durante as nossas aulas, o yoga ele se diferencia de qualquer atividade física muito por conta do veículo da respiração ser o caminho para todos esses seus mergulhos de autoconhecimento. Então a gente começa inicialmente tomando a consciência da importância da nossa respiração, que ela é involuntária, que a gente está o dia inteiro oscilando no ritmo da nossa respiração, e a gente muitas vezes nem se dá conta do quanto ela tem a dizer sobre nós. Uma respiração ansiosa, uma respiração curta, em que a gente está sempre respirando aqui no peito. Uma respiração onde a gente consegue entender que a gente está na plenitude, a gente está na tranquilidade, a gente está no aqui e agora. É uma respiração trifásica, onde a gente respira lá no nosso abdômen. E isso faz com que a gente comece a entender o quanto é importante falar sobre integração, porque a respiração ela traz para a gente a presença desses outros corpos de uma forma muito nítida. Eu vou começar a falar para vocês do nosso corpo mental, que nada mais é do que a nossa mente. É um corpo que traz muito movimento, onde o elemento ar é muito presente. A nossa mente, ela pensa, cria. Só que ela também precisa de um descanso, ela também precisa de um botãozinho do off para que ela consiga processar tudo o que está acontecendo ali dentro. Quando a gente está com o ritmo do corpo mental muito agitado, a gente acaba agitando e trazendo desequilíbrio para todos os outros corpos. Uma mente agitada é uma mente que não consegue entender direito as suas emoções, não consegue entender direito a sua espiritualidade, onde existem muitos movimentos e pouco foco. Automatismo total. É um automatismo total, é uma objetividade, eu tenho que fazer, a mente é objetiva, a maioria das vezes, né? Tem pessoas que têm mentes menos objetivas, mas as pessoas que já têm uma tendência a ser muito objetivas, a mente ela guia e ela é o corpo que vai guiar todos os outros se você deixar. Então é importante você começar a sentir a integração do seu corpo mental resultando na sua respiração no seu corpo físico. E aí a gente passa para um outro corpo, que é o corpo emocional, onde a gente não tem o menor controle. Se você recebe uma notícia ruim nesse exato momento, o seu corpo vai dar sinais físicos imediatos. A barriga vai querer... Muitas vezes a pessoa solta o intestino ou prende, dá um frio na barriga, As emoções, elas trazem efeitos imediatos no nosso corpo físico. Porém, é o nosso corpo emocional também pedindo uma atenção desse corpo. Olha pra mim, tá todo mundo doido aqui dentro, eu preciso pacificar essas emoções.
Porque emoções em desalinho faz com que nós tenhamos muitas reações impulsivas. A gente seja muito reativo. E, na verdade, através da respiração, a gente traz esse conhecimento de quanto mais longe a nossa respiração vai, quanto mais a gente aprofunda nesse corpo emocional, mais a gente consegue ter clareza ao responder. Muitas vezes a gente nem responde, a gente deixa de ser reativo. A gente respira tanto que na hora que você ia falar um palavrão, você fala, vou falar nada não, e relaxa. É bem assim. E aí você vai sentindo a transformação desse corpo emocional, integrando com o corpo mental, integrando com o seu corpo físico, e aí você vai sentindo cada vez mais equilibrado. Daí a gente passa para um outro corpo que também está presente aqui coladinho na gente, que é o nosso corpo energético. É a nossa grande chave, a nossa grande impulso de acordar todos os dias e saber e querer estar vivo e vivenciar a magia que é viver. Esse corpo energético, ele tem que ser carregado na tomada algumas vezes, porque a nossa energia, ela esgota. A gente tem sensações de cansaço, a gente tem sinais físicos muito claros quando a gente não tem energia para levar a vida. Então, a energia, ela pode se esvair para o outro, e aí você fica completamente sem força, e quando você está numa relação, muitas vezes você se doa muito mais do que a tua energia vai embora, ao invés de você nutri-la, você deixa ela ir embora com quem está querendo. E a natureza é muito sábia. Eu aconselho sempre as pessoas a encontrarem a sua tomada. A minha tomada sempre é na natureza. Eu vou recarregar a minha energia quando ela começa a entrar numa queda e eu sinto. Eu vou para a cachoeira, eu vou para a praia, eu vou ver o sol nascer, eu vou ver o pôr do sol, eu vou falar com as estrelas, eu vou catar um lugar onde não exista a mão da raça humana, onde tudo seja oculto, para que aquela energia volte para o meu corpo. Porque eu acredito que a grande fonte da energia está aqui, ela é universal. E quando a gente escolhe recarregar e a gente escolhe estar sempre com uma energia positiva ao invés de uma energia baixa, uma energia negativa, a gente tem que ter vigilância, a gente tem que ter cuidado, a gente não pode se distrair com esse corpo, porque é um corpo que desequilibra muito fácil. E é aquela história, né? Energia boa atrai energia boa. Então você forma seus ciclos, quando você olha, você está recheado de amigos e pessoas que te cercam, que pensam, que têm a mesma visão de vida, que seguem, que são caminhantes da mesma estrada, porque a sua energia se conecta com a energia da mesma vibração dessas pessoas. Então, se você vibra baixo, dificilmente você vai conseguir sair desse seu ciclo de pessoas que só vibram baixo, porque você só vai atrair pessoas que pensam que a vida também não vale nada, que eu tô doente, que eu não sei para que eu tô aqui, reclamam de tudo. A tua energia vai baixando. Quando você vira a chavinha do rádio, você muda a sua frequência, começa a vibrar com um pouco mais alto, a galera que está vibrando aqui, tá todo mundo acreditando que a vida é legal, que pô, vamos curtir, vamos viver, vamos isso, vamos aquilo, e você começa a se identificar com outro tipo de corpo. Então o seu corpo energético, ele precisa que você de vez em quando dê uma olhada nessa oscilação que ele passa diariamente. E aí a gente sai desse corpo e fala um pouquinho do nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual que está presente na nossa vida, que faz toda a conexão com tudo que a gente não vê, tudo que não é palpável, com todos os nossos protetores, desde o nosso anjo da guarda a tudo que vocês quiserem acreditar, porque espiritualidade, corpo espiritual não está ligado com religião, está ligado com a fé que você tem. Se você acreditar que esse colar aqui é um Deus, ele vai ser o meu Deus, e eu vou ser dessa religião em que eu vou pedir tudo, e vou trocar ideia, e vou acreditar que ele vai fazer tudo por mim. Essa é a minha religião. Então, assim, ficar atento, é importante você ter fé. Por quê? Porque você tem um corpo aqui que precisa ser nutrido também com essa sua fé. A vida bota a gente várias vezes em desafios, em lugares onde a gente é realmente
difícil permanecer, ou você acha que é o fim, ou que chegou minha hora, ou que porque isso está acontecendo comigo. Se nesse momento o seu corpo espiritual não tiver nutrido, não tiver equilibrado, você nunca vai achar que você vai sair desse lugar. Você vai continuar pedindo, sem entender por que a vida vem te dando tantas demandas sem você conseguir sair delas. Porque talvez você precise acreditar que existe uma força maior que rege tudo isso, que a gente não tem controle de absolutamente nada, que essa história de que amanhã eu vou fazer, será? Será que amanhã eu vou ter a possibilidade de abrir meus olhos quando eu acordar? A gente tem que viver o hoje. E esse corpo espiritual ensina muito isso, porque nós somos um espírito aqui também. Que esse corpo físico, ele está aqui para que a nossa alma consiga evoluir de alguma forma. Então, que a gente seja atento também a esse corpo espiritual e durante a nossa prática de yoga a gente sempre entra em contato também com esse corpo. E o último corpo que eu também chamo atenção sempre, para que a gente tenha muita atenção com ele, é o nosso corpo ancestral, que nem a Vivi estava falando. Nós temos um DNA universal. Antes de mim vieram várias mulheres, uma linhagem feminina muito grande, que fez com que lutaram por valores, que modificaram muitas coisas durante o período em que tiveram na Terra, mas com o mesmo DNA que está no meu corpo, e possibilitaram que hoje eu estivesse aqui da forma como eu sou, fazendo o que eu estou fazendo agora. Então, esse corpo ancestral que nos acompanha, que traz a nossa sabedoria cósmica, que traz coisas que a gente às vezes não sabe como saem, mas a gente tem ali aquele DNA de curandeira, que vai lá e que te ensina o que tomar, que vai lá e que te fala a melhor coisa para você fazer, que conversa com você nos seus sonhos. Esse corpo ancestral, ele está presente com o seu corpo físico o tempo todo. Quando você desconecta um pouco da sua linhagem ancestral, você acaba perdendo um pouco a sua identidade e se tornando uma pessoa meio perdida. Cadê? Eu vou fazer o que aqui nesse mundo? Será que eu tenho um propósito? Será que eu posso ajudar? O corpo ancestral, ele te traz uma firmeza de que a gente está aqui, cada um na sua época, mas para construir. Eu acredito numa construção de um mundo novo. Eu acho que a gente de verdade está mudando uma chavinha. Eu penso muito positivo, mesmo a gente tendo todos esses desafios que estamos tendo, né? Pandemia, doenças, vacinas e tudo isso que vem acontecendo com a humanidade. Eu acho que são provações. As pessoas têm que continuar a entender que aqui, enquanto a gente focar no bem material, na vida sem muito propósito, né? No xingamento, no alimentar o ódio, nos seus sentimentos ruins pelo outro, ao invés de transmutar isso por amor e entender que aquele outro é diferente de você, a gente vai continuar tomando muito na cabeça. Eu acho que a grande evolução vou parar tudo. Se está vindo uma pressão muito grande de fora, como eu vou sobreviver de uma forma... eu nem gosto de dizer sobreviver, né? Porque a gente, na verdade, hoje em dia, eu acho que muita gente sobrevive ao invés de viver. Então, tirar essa palavra sobreviver e substituir por eu quero viver. Como eu vou viver e sustentar todos esses embates de uma forma consciente, ensinando para quem vem atrás de mim uma forma diferente de vida. Eu acho, né, e penso e tenho uma expectativa muito grande de que existem muitas pessoas no mundo, nesse momento, na geração, eu tenho 50 anos, mas eu vejo minhas amigas e pessoas que têm o mesmo propósito que eu nessa altura da vida, que nós fomos uma geração que passamos pela transformação, né? A gente fez a transformação. Antes de nós, nunca existiu ninguém que tinha um celular. Nossos pais não tiveram um celular. Essa vida que a gente tem hoje de contato imediato o tempo todo, o contato conectado. Imediato, essa globalização, a tecnologia, o avanço da tecnologia, as possibilidades. Nós somos uma geração de transição, a gente não sabe, ninguém ensinou pra gente antes de nós como é que se vivia dessa forma. Então, é uma adaptação muito grande, no entanto, é muito legal ver como nós temos a possibilidade de, a todo momento,
se adaptar, né? A gente passa por questões, daqui a pouco eu não tenho mais dinheiro, aí vem o dinheiro, aí tô doente, aí não tô doente. Você vai descobrindo em você vários seres. E a importância desse papo de hoje é justamente isso. Exatamente. Trazer a consciência de que dentro de nós existem ferramentas nobres que nós temos que nos ajudam a equilibrar durante esse processo de vida, né? Estar atento a todas elas, né? Como é que está esse corpo? O corpo emocional em desalinho, ele tem a capacidade tão poderosa de te levar a uma doença como o seu corpo mental, que pode acreditar de uma hora para outra que você tem um tumor e firmar e trazer a presença física daquele tumor para o seu corpo. Basta que a sua mente acredite que isso acontece. Você vai somatizar, você vai acabar criando um tumor no seu corpo se esse corpo mental acreditar que você vai ter um câncer. O seu corpo físico vai desenvolver o que sua mente está pedindo. Então, atenção aos seus pensamentos, atenção ao corpo mental, atenção a todos eles. Eu acho que é isso, né? Eu respondi. Fantástico. Eu falo demais. Respondeu e eu fiquei bem quietinha aqui, porque eu amo ouvir. Assim, é mágico, né? Porque assim, é uma receita, gente. Isso é uma receita. Então, assim, o porquê esses bate-papos? O porquê? Porque essa é uma forma de pessoas que se buscam, pessoas que se transformam, pessoas que uma se conecta com a outra por afinidades e por essa vibração mais alta, né? Quantas vezes a Leca foi nos meus trabalhos e eu vou no dela? Quantas vezes a gente se impulsiona e se ajuda? Cada uma da forma que se busca, cada uma da forma que descobre, cada uma da forma trazendo aquilo que vem da nossa alma. Então, eu acho que o mais importante disso é a gente entender o seguinte: somos isso aqui nesse universo. E a gente precisa começar por nós. Porque falar, apontar o dedo e julgar um monte de pessoas ali é muito fácil. Tem um problema pra você? Você não vai olhar pra você, você vai julgar todo mundo, sua mente continua ali pensando, você não consegue estar na presença, você não sabe nem quem você é. Eu tô falando isso pra vocês porque eu passei por tudo isso. Porque eu ralei a minha cara no chão, buscando muitas dessas terapias, medicina da floresta, diversos outros trabalhos. Nós fazemos juntas um trabalho que é muito importante, que é yoga com xamanismo, porque o xamanismo é essa conexão com esses elementos, ela é essa conexão com a ancestralidade, ela é essa conexão consigo mesmo, sabe? O pé na terra que te reenergiza. Então que a gente aprenda a entender que nós somos várias coisas ao mesmo tempo. E que a nossa mente, ela precisa silenciar. Em algum momento, a gente precisa parar um pouquinho, respirar e sentir. Senão você não tem nem a conexão com a sua espiritualidade, você não sabe nem o que o seu corpo está sentindo, daqui a pouco você travou alguma coisa de tão tenso que você está, porque você não respirou direito, né? Então a sua emoção já está toda, você explode em qualquer momento com uma pessoa, sendo que uma coisa que a Leca falou que é muito importante que eu tomei para minha vida. Muitas vezes quando eu recebi uma mensagem, que aquela mensagem me incomodasse, primeiro tem que ver por que está incomodando, né? Tem alguma coisa para ver ali, então é para a gente se olhar. Mas incomodou? Leva que é teu. Para um pouquinho, respira e espera estar equilibrado novamente para dar uma resposta. Porque senão você compra às vezes uma guerra desnecessária. Porque você responde algo naquele que a pessoa falou de uma forma que não foi legal e você alimenta aquilo ali. Cuidado com o que a gente alimenta. Existe um guardião no fogo sagrado chamado alimento sagrado. Isso não é só um alimento, é o que você ouve, é o que você come, é o que você emana, é o que você olha, a beleza de olhar uma flor e cheirar uma flor. Sabe? Em vez de ficar olhando a guerra ou outras coisas. Tem muita coisa acontecendo, tem. A gente não pode fazer nada para ajudar, eu não vou lá no meio da guerra. Então eu não quero me conectar com aquela energia, eu quero emanar amor, eu quero emanar luz, eu quero emanar paz. Então, como é que eu consigo emanar isso? Me equilibrando, me conhecendo, reverberando para o meu entorno e me conectando com seres assim. Escolhendo começar a minha segunda-feira fazendo yoga na beira do mar. Entende? É mais ou menos por aí. E só a gente pode dar o passo. Só a gente pode escolher, são escolhas. Todo mundo pode. Todo mundo. A aula, inclusive, das segundas-feiras é gratuita. Gratuita. Então, assim, existem muitas formas. É só a gente querer dar o passo. Essa é a verdade. Então, vambora, gente.
começa. Tá na hora da gente despertar para um novo momento, tá na hora da gente entender, cada um na sua, podem ter milhões de religiões, eu respeito todas, mas de entender que a gente é muito mais do que isso. E hoje a minha religião é o amor, e eu falo isso em todas as vezes que foram possíveis, porque eu me conecto com todos esses seres, mas a minha religião é o amor. Que vem a energia de cada um que você se conecta, deixa vir. Não tenha medo não, não tenha medo de se conectar, porque existem muitos seres incríveis que podem ajudar a gente. Vamos que vamos. Olha só, eu vou falar mais uma coisa agora no final, que eu ia gravar para fazer uma edição e não vou gravar. Você vê como as coisas são tão fluidas, e é assim que a gente escolhe o Deck Talk, que eu não falei o nome dela, gente, no início. Então, bate aqui, peraí, que antes dela finalizar. Eu tô aqui com a Leca Costa. E vai ser assim mesmo que vai pra vocês verem o que é isso. Fluir, deixar ser. É assim que a gente vive. Deixa um recado aí pra esse povo, minha amiga. Ai, gente, olha, foi um super prazer esse bate-papo. Podem me chamar sempre, porque eu adoro, eu sou muito faladeira. Um recado, né? A gente tá aqui finalizando, eu não sei quando é que isso vai sair, mas eu vou falar aqui diretamente para vocês. Nesse momento a gente está finalizando um ano, né? Eu, além de todas as outras coisas que eu faço, eu também sou estudante de astrologia. E eu sou muito curiosa, e outro dia eu ouvi um astrólogo falando que o ano de 2022, ele ia ser o final de um momento muito denso do planeta. E que a partir de 2023 era como se a gente estivesse lá embaixo e em 2023 a gente começasse a subir de novo para respirar. Então, se a gente vai começar uma nova jornada, eu acho que vale a pena todo mundo começar a buscar um pouquinho momentos especiais diariamente para fazer essas observações internas. É o seu momento. Eu acho que a vida, a tecnologia, o avanço fez com que as pessoas vivessem muito à frente do seu tempo, trazendo a ansiedade como uma patologia hoje muito natural, inclusive entre os adolescentes e pessoas muito novas, muito ansiosas com o tempo. Isso é causado pelo aumento do movimento. A gente aqui não falou dos elementos, pode ser uma outra palestra, mas nós temos 5 elementos também que são trabalhados dentro da Ayurveda. E o elemento ar, que é o elemento que traz o movimento para dentro do nosso corpo, ele tá tudo em muito movimento nesse momento no mundo, né? A gente está presenciando muitas mudanças e eu acho importante que a gente aquiete um pouco esse movimento interno, para que a gente consiga visualizar os nossos verdadeiros focos, o que você realmente quer fazer. Porque quando dentro da nossa cabeça existe muito movimento no nosso corpo mental, muitos pensamentos, dificilmente você consegue ver o final. Um avião voando com muitas nuvens no céu, a lua pode estar lá fora, mas você não consegue visualizar ela nitidamente, você perde o seu foco. O movimento, ele faz com que a gente, muitas vezes, não consiga observar o nosso verdadeiro desejo. E isso a gente só consegue fazer dando uma quietada na mente. Quando a gente medita, quando a gente para no tempo, se dê diariamente 5 minutinhos do seu dia para o silêncio. É no silêncio que a gente encontra todas as respostas que a gente busca nas terapias, no parceiro, nos filhos. Tudo que a gente quer buscar fora, as respostas estão aqui dentro. As nossas verdadeiras respostas estão dentro de nós. E eu acho importante, se for para deixar um recadinho para vocês, que depois disso tudo que a gente falou, comecem a se observar um pouquinho diariamente. Como é que andam esses sentidos? Como é que eu estou trabalhando com as minhas emoções? Será que o meu desequilíbrio, que eu estou doente toda hora, que a minha imunidade está muito baixa, será que é só o meu corpo físico que está precisando de vitaminas e alimentos bons? Ou tem outras questões aqui que não estão deixando com que a minha imunidade levante? Porque a imunidade, ela só está boa se todos os seus corpos estiverem alinhados. Se você está com a sua mente doente, com a sua emoção doente, você abre uma porta para que todas as viroses, doenças, bactérias cheguem até o teu corpo físico para que te alertar para alguma mudança. Ou você vai tomar um remédio,
ou você vai observar por que aquela dor veio até você. Então é uma manifestação desses outros corpos através do corpo físico, conversando com você. Se você não der esses 5 minutinhos para essa autoanálise, você vai passar a sua vida toda tendo processinhos, dores de cabeça, dor no estômago, dor nas costas, e a vida vai passando e você vai no médico, cuida daquilo, vai no outro médico, cuida daquilo. Mas cadê a verdadeira razão de tantas dores? Anestesia. Cadê a verdadeira razão? Se você não silenciar e não buscar dentro de você, de onde vem a fonte dos seus processos, eles não vão gritar mais, eles precisam ser buscados, eles ficam dando sinais para que você fique atenta. E é sobre isso. Ó, eu fiz todo o meu... Eu não ia deixar de falar do rap. Eu adoro os 7 anões. E esse aqui é o 7 anão feliz. Eu acho que a melhor mensagem que eu posso deixar para vocês é o seguinte: alegria aumenta a imunidade. Então vamos trazer esse bichinho aqui para dentro de nós, porque quando a gente está alegre, a gente está conectado com as nossas células felizes. Então, que 2023 seja um ano de muita alegria para todos nós, tá? É o que nós aqui desejamos. Assim seja. E deita na terra, experimenta. Deita, entrega seu corpo, experimenta. Se algum momento desses 5 minutos que ela falou aí, ó, você puder ficar assim, você vai ver. Você vai ver como é que é bom. Ah, que delícia! Obrigada, amiga, foi maravilhoso. Como sempre. Arro! Arro!